Depois assim. Havendo quórum regimental, dou por aberta a sessão ordinária do dia 28 de abril de 2014. Sejam todos bem-vindos. Solicito ao primeiro secretário a leitura da matéria constante no expediente de hoje. Boa noite a todos. Pauta 28 de abril de 2014, sessão ordinária. Expediente. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2014, de autoria da mesa diretora, que altera a redação e introduz novos dispositivos à Lei Orgânica do município de Xanxerê, Santa Catarina. Correspondências recebidas. Do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros ao Fundo Municipal de Saúde de Xanxerê. Competência, março de 2014. Programa, pagamento de serviços de atendimento móvel de urgência, o SAMU, no valor de R$ 24.125. Programa, pagamento de saúde bucal, competência, março de 2014, valor R$ 4.460. Programa, pagamento de agentes comunitários de saúde, competência, março de 2014, valor R$ 69.966. Programa, pagamento de saúde da família, competência, março de 2014, valor R$ 71.300. Da Secretaria Municipal de Educação, comunicando que estão abertas as pré-inscrições para os cursos de formação pela escola. No período de maio a junho, será ministrado o curso de competências básicas. O curso é dirigido para professores, alunos, conselheiros, pais de alunos, funcionários públicos, gestores e todo cidadão que tiver interesse em entender como funcionam os programas do FNDE. Mais informações podem ser dadas junto à Secretaria Municipal de Educação. E indicações. Indicação número 54/2014, indicação número 55/2014, indicação número 56/2014, indicação número 57/2014. Artigo... indicação número 58/2014. Projetos em redação final. Projeto de lei número AJG 3639/2014. Projeto de lei número AJG 3640/2014. Projeto de lei número AJG 3641/2014. Projetos em segunda votação. Projeto de lei número 012/2014. Projeto de lei número 013/2014. Projeto de lei número AJG 015/2014. Projeto de lei número AJG 017/2014. Projetos em primeira votação. Projeto de lei número AJG 012/2014. Era isso, senhor presidente. Abro o período da palavra livre com a palavra à bancada do PTB. Passo a presidência para o uso da palavra. A vereadora Adriana Martini. Com a palavra, a bancada do PTB, vereador João Paulo Menegatti. Boa noite. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui o presidente, Adriano, cumprimentar os demais vereadores, vereadora. Bem, eu vim hoje aqui para falar um pouco do esporte do nosso município. Né? Ontem, o Olímpicos Agriter disputando mais uma partida pelo Estadual de Amadores. Né? Teve uma vitória, mais uma vitória, né, sobre o Xanxerê Futebol Clube. O Olímpicos vai disputar o profissional, né, da segunda divisão em Santa Catarina. É um grande desafio do Rogério Boni, né, empresário Rogério Boni, e coragem de fazer futebol em nosso estado, em nosso município. A gente sabe que o futebol ele tem um gasto muito grande. Né, já o futebol amador já é difícil fazer. E que dirá o futebol profissional. Então, uma pessoa de coragem, uma pessoa que vai colocar o nosso município, né, no futebol profissional do nosso estado. Também aqui quero falar sobre a farmácia 24 horas. Né, lá foi aberta a farmácia 24 horas, não faz muito tempo. E a farmácia não se tem um banheiro na farmácia 24 horas, né? Não se tem medicamento, isso todo mundo sabe, né? Não se tem banheiro, infelizmente, as pessoas que vão lá precisam ir até, na farmácia central, as pessoas que vão lá precisam ir até o 24 horas para ocupar um banheiro. Quando o banheiro do 24 horas está funcionando,
né? Também me chegou alguns comentários que pretendem fechar a farmácia do 24 horas, né? Porque hoje ela funciona das 7 à 1 da noite, das 7 da noite à 1, né? E pretendem fechar também a farmácia do 24 horas, segundo informações que tivemos, né, junto com algumas pessoas que fazem parte são profissionais da saúde. Então, tem muita coisa na saúde para se fazer, né? A questão, nós fizemos um Câmara Fiscaliza, acho que já fazem quase um ano, e as condições daquele Câmara Fiscaliza e hoje são as mesmas condições, não mudou muita coisa, né? Se tem lá no bairro Vila Sésamo, até um amigo meu reclamava, se tem no Vila Sésamo um profissional dentista à disposição da população. Mas, infelizmente, não tem material para ele trabalhar. Ele fica o dia inteiro lá e não se tem material para ele poder fazer uma obturação, né? Poder fazer qualquer tratamento de canal, de qualquer coisa, não se tem. O profissional está lá, está sendo pago, está à disposição e não se tem material. Então, é bem complicada essa situação também. Também aqui não posso deixar de comentar o que aconteceu no final de semana, as quedas de braços que aconteceram, né, entre o deputado Merizio, entre algumas autoridades do PMDB, vice-governador, Luiz Henrique, né, aonde se teve um desfecho como o deputado Merizio queria, né, uma queda de braço, aonde o deputado Merizio mostrou muita força, né, mostrando que o PP vai estar na coligação, independente se um partido ou outro não queira. Vai estar na coligação com o PSD. Então, está aí o deputado Merizio, aqui da região, mostrando força, em cima até de partidos históricos da nossa Santa Catarina. Então, mostrando muita força, né? Mas era isso que eu tinha para o momento, senhor presidente. Não vou mais falar que eu posso sair da linha aí, fica complicado. Levou os trabalhos da casa, o vereador João Paulo Menegatti. A palavra está com a bancada do PSD, vereador Ivan. Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que nos assistem, os funcionários dessa casa, aqueles que aqui se fazem presente, meus amigos da imprensa, colegas que com certeza estão monitorando esta sessão mais uma vez, para que a nossa voz cruze fronteiras, chegue às residências, mais longínquos lugares, levando aqui a mensagem desta casa. O que me traz a essa tribuna, senhor presidente, já gostaria até de iniciar aqui, né, preocupado com as colocações de Vossa Excelência nessa tribuna, em relacionado que a farmácia central do município, a Secretaria da Farmácia, não tem banheiro. Ora, se isso realmente estiver acontecendo, eu vou dizer que é uma vergonha, daí até para a própria administração municipal. Como é que um local como a própria secretaria, como a própria farmácia central, não vai ter um banheiro? E cadê o habites? Cadê o exemplo que tem que vir de casa? Então, talvez seja uma informação, quero torcer e acreditar, que tenha chegado distorcida para Vossa Excelência. Volto a dizer que, de repente, não condiz com a realidade do local. Mas, se isso estiver acontecendo, que fique registrado aqui também, da mesma maneira, minha indignação somada à sua. De outra maneira, essa preocupação também levantada, vou ver com o secretário Amélio o que está acontecendo em relação a não ter dentista, ter o profissional, mas não ter o material para o dentista citado por Vossa Excelência, lá na unidade do bairro Vila Sésamo, está lá prestando o serviço no horário, porém não atende ninguém porque não tem material. Então, ver o que está acontecendo, se isso está acontecendo, há quanto tempo está acontecendo.
Em relação ao deputado Merígio, este sim é uma força expoente aqui do Oeste, é uma pessoa que muito tem ajudado o nosso município. Inclusive, hoje eu estive percorrendo algumas ruas pela manhã, acompanhado do secretário Gelder Bavaresco e do prefeito Miri, no bairro Veneza, no bairro São Pedro, no bairro Nossa Senhora de Fátima. A gente viu, por exemplo, Nossa Senhora de Fátima praticamente já um tapete, né? As ruas todas asfaltadas, aquela comunidade feliz, contente. Felicidade essa que também os moradores do bairro São Pedro e do bairro Veneza começam a sentir, a exemplo de outros bairros. E também nisso, também, além de ter a participação direta do deputado Merígio, também tem o DNA desta casa que aprovou, né, um recurso para que a prefeitura pudesse buscar aí um financiamento de 10 milhões de reais para que esse tapete também pudesse chegar a algumas residências aqui na nossa cidade. Sabemos do déficit que nós temos em relação à pavimentação asfáltica, o São Xerém ainda é carente disso, mas, ao mesmo tempo, hoje, já visitando essas obras, senti já de imediato uma preocupação dos moradores. E aqui eu peço à imprensa, né, que nós não podemos pegar cada rua dessa, que agora está ganhando a pavimentação, o asfalto, que a gente coloque um quebra-mola. Além de nós trazermos prejuízo, principalmente na questão de socorro, quando os bombeiros vão precisar resgatar uma vida, a própria ambulância, um atendimento médico, a gente pede aos motoristas, então, que entendam a legislação vigente de que estabelece uma velocidade máxima que deve ser usada nas ruas em perímetro urbano. Caso contrário, aí nós vamos ficar, então, dizendo assim, ora, então arranque todo o asfalto e enche de buraco a rua, que é melhor. Porque se o condutor, o motorista, não tem capacidade de respeitar a sinalização, então, realmente, é preocupante. Não podemos encher de quebra-mola, infelizmente, mas é uma preocupação que começa já a ser na cidade de São Xerém em relação a algumas ruas que começam a ganhar a pavimentação. O pessoal corre mesmo. Veja um exemplo ali no próprio bairro Leandro, onde não tem quebra-mola, o pessoal, e essa casa aqui, os vereadores recebem seguidos pedidos de moradores para que sejam colocados quebra-molas ali, com a intenção de que muitas crianças, muitos trabalhadores acabam ficando preocupados ali com a velocidade que alguns motoristas, entre parentes, desenvolvem naquelas ruas, fazendo verdadeiras pistas de corrida. Por outro lado, senhor presidente, também minha preocupação, tentei acessar já por diversas vezes o portal da informação desta casa, não estou conseguindo acessar, mas tenho também, como homem da imprensa, acompanhado algumas notícias que vagam desta casa em relação até à construção do prédio da Câmara de Vereadores, e me preocupa porque eu vi que já foi licitada a obra, ainda não temos a certeza do terreno, me sinto um pouco assim até deixado de lado, porque não fui convocado nenhuma reunião por Vossa Excelência para discutir a questão da edificação, de como vai ser feito esse imóvel. Então, essa é a minha preocupação. Gostaria que esse pedido, né, se é um pedido, mas saber de como está esse processo todo, até porque eu vi que foi licitado já o projeto arquitetônico. Posso? Claro, me ajuda. Bem, vereador. Até o terreno é o terreno onde a Vossa Excelência solicitou, né? O terreno fica atrás da Prefeitura Municipal. A Vossa Excelência solicitou o terreno na época, foi doado para a Câmara de Vereadores, quando o senhor era presidente, e a construção é para sair naquele terreno. Foi licitado a obra, foi licitado o projeto em cima daquele terreno. Esse terreno já está escriturado, já foi passado para a Câmara, já foi feito todo esse processo, presidente? É assim, como funciona? A Câmara não pode ter terreno no nome dela, tem que ser no nome da Prefeitura. Como ali já está no nome da Prefeitura, não há empecilho nenhum. Como já se encontra no nome da Prefeitura, não há empecilho nenhum, né? Então, se nós comprássemos um terreno, nós íamos ter que passar para a Prefeitura, aí fazer a construção. Existe uma concessão de uso, apenas o decreto que foi publicado, é aquele apenas o decreto, não sei, inclusive... É o decreto de doação do terreno para a construção da Câmara. É apenas isso que existe hoje. Sim, mas lógico, mas não era válido o decreto, ou era? Não, o decreto é um documento, existe isso, validade, claro. Beleza. Só a minha questão é se já foi feito um estudo, que aquele terreno comporta edificar lá, já foi feito esse estudo, presidente, de como vai ser arquitetonicamente construído lá. Pois é, essa reunião, não sei se a mesa diretora discutiu, os demais vereadores participaram com o presidente sobre isso, mas é aí que eu estou fazendo a colocação, presidente. Já que Vossa Excelência refere-se e faz essa citação de que esse terreno foi adquirido e conquistado ainda na legislatura passada, sobre a presidência de minha pessoa à frente desta casa,
gostaria de ter participado, me senti um pouco meio que assim, deixado de lado, não sei se Vossa Excelência dividiu com os demais vereadores esta questão, ou essa é uma decisão apenas de Vossa Excelência? Questão de como vai ser construída a Câmara, presidente. A decisão é da presidência, né? Isolada, todo mundo, presidente. viu? Todo mundo queria construir a Câmara. Todos os vereadores querem construir a Câmara. Né? Então, acho que é um desejo de todos. Pois a é. construção da Câmara de Vereadores, inclusive da Vossa Excelência. Com certeza, presidente. Da minha vontade é essa que a gente conseguiu um terreno na época, mas que foi discutido com todos os vereadores, que foi projetado pensando assim, vamos fazer um auditório, vamos fazer uma sala de informática, uma biblioteca, de que maneira vamos construir isso. Né? Discutimos com todos os vereadores da época, e desta feita ninguém foi consultado, pelo menos eu não fui. Né? E aqui eu não vejo a manifestação de nenhum dos outros vereadores. Né? E se alguém foi, que me diga que foi chamado para o gabinete de Vossa Excelência para discutir de que maneira seria construído. E mais que isso, presidente, eu acredito que tem que ter, pelo menos, tem que aprimorar essa conversa com os vereadores. E o meu desabafo final, senhor presidente, é sobre um projeto que Vossa Excelência vai colocar daqui a pouquinho em votação nesta casa, em relação a aumentar o número de funcionários da Casa de Vereadores, na Câmara de Vereadores de Xanxerê, fazendo com que sejam contratados mais assessores para os vereadores. E eu sou totalmente contrário a isso, porque entendo que esta casa já goza hoje de um assessor por cada vereador, além de um assessor para cada bancada de vereadores, composta por 3 vereadores, que assim foi estipulado, um número de 3. Contratar mais assessores, mais funcionários, com salário que beiram a casa de R$3.000, para mim isso é desrespeitar o momento que vivemos em Xanxerê. Eu acho que essa casa tem que prezar pela transparência, acima de tudo, mas, acima de tudo, pela economicidade. Eu acho que não é momento de abrir contratações e trazer mais assessores para os vereadores. Eu acho que, no momento, nós estamos muito bem servidos, cada um com o assessor que tem, e, além disso, para cada 3 vereadores, nós temos mais um assessor. Então, acho que seria totalmente desnecessário contratar mais assessores para compor o quadro de funcionários dessa casa. Era o que eu tinha, senhor presidente. A palavra está com a bancada do PT, o vereador Adriano Martini. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Cumprimento aqui a todos que nos acompanham nessa noite, especialmente a Pete, a Nair, companheiras, Partido dos Trabalhadores, que fazem parte do Diretório Municipal, que estão presentes nessa noite, o suplente do vereador Renato Muniz, Lúcio, a imprensa, né, que nos acompanha, em nome do Lúcio, cumprimentar toda a imprensa que nos acompanha nessa noite, os funcionários dessa casa, os amigos visitantes aí também, que estão presentes nessa noite, e também a todos os amigos e a família que acompanha nossos trabalhos através da TV Câmara. Senhor presidente, senhores vereadores, nessa noite gostaria de colocar algumas situações que aconteceram, a título também de informação para os colegas vereadores e a comunidade. Na última semana aconteceram os jogos dos idosos em Abelardo Luz e procedeu tudo normalmente, foi contratado um ônibus para levar esses idosos até Abelardo Luz para fazer as competições, mas na volta desses idosos, esses atletas, o ônibus foi barado na Polícia Rodoviária Estadual em Bom Jesus, porque não tinha condições para transitar, não tinha cinto, tinha várias questões irregulares no ônibus e não podia estar transitando, levando aqueles idosos para Abelardo Luz. Além do mais, o motorista também não possui habilitação para conduzir aquele veículo. Então, imagine a situação que foram colocados aqueles idosos, aqueles xanxerenses que se deslocaram daqui até Abelardo Luz para poder participar da situação. Sinceramente, eu não sei como é feita a contratação desse ônibus, desse meio de transporte. Desconheço, não consegui buscar informações a tempo, hoje à tarde, mas que deve ser repensada, assim, a forma de contratação, né, por conta disso, tendo algumas garantias que o meio de transporte seja regular, que esteja em condições adequadas para transportar as pessoas e que também o motorista deve estar habilitado para poder fazer o uso daquele veículo. Isso seria a questão primária, que nem precisava nem falar para que isso acontecesse. Mas, infelizmente, deve ter sido um controle mais rígido, né, por parte do Executivo para poder contratar a questão dos veículos terceirizados para levar as pessoas para outros municípios. Também gostaria, nessa noite, de falar sobre a demora
No atendimento do pronto atendimento 24 horas, hoje recebi uma denúncia, ontem recebi outra, né, que há uma demora muito grande no atendimento. Houve um caso em que a pessoa chegou às 10h30, no pronto atendimento 24 horas, tinha 2 pessoas na frente, e foi atendida depois da meia-noite. Então, se passou mais de 1h30 para se fazer 3 atendimentos, sendo que os 2 que estavam na frente demoraram em torno de 5 a 10 minutos para serem atendidos. E o restante do tempo? Se a pessoa estava com um problema grave, poderia vir até a óbito, né? Então, é uma questão que a gente precisa averiguar, essa questão da demora no atendimento do pronto atendimento 24 horas. Qual que é o motivo que está acontecendo? E que isso não aconteça mais, porque a comunidade não pode ficar sofrendo. Se já está doente, já está com problema, vai lá e ainda fica esperando mais um tempo ainda para ser atendido, né? Então, esperamos esclarecimentos também sobre essa questão. Também recebemos uma denúncia na sexta-feira a respeito de um atendimento realizado no Hospital São Paulo no último domingo, não nesse, no domingo anterior, onde uma criança foi com seus pais até o hospital, foi bem atendida, recebida, foram feitos encaminhamentos, porém, na hora de se fazer a ultrassonografia para constatar o que a criança tinha, que estava chorando de dor, não tinha pessoa para fazer ultrassonografia no hospital. Mas não parou por aí. Foi ser encaminhada essa criança para o hospital de Chapecó. No entanto, foi chamado o SAMU, e aí veio a desculpa que a viatura do SAMU de Xanxerê não tinha pneu. De novo a história dos pneus. Aí chamou o SAMU de Ponte Serrada, até vir o SAMU de Ponte Serrada para cá, demorou mais um pouco, foi para Chapecó. Chegou em Chapecó, foram feitos procedimentos e constatado que a criança estava com apendicite a ponto de estourar, né, que quando tiraram a apendicite, foi feita uma cirurgia de urgência, a apendicite estourou. Então, são cuidados que eu trago aqui para essa tribuna, para essa casa, são cuidados que devem se ter para não colocar em risco as vidas das pessoas. É questão de minutos, né, que se avançasse mais o tempo, de repente essa criança poderia ter alguma sequela grave ou ocasionar até a morte dessa criança. Então, são coisas mínimas, mas que fazem total diferença, né, quando se trata da questão da saúde pública em nosso município. Também nessa noite, lembro que dia 28 de abril, hoje se lembra o Dia Internacional em Memória às Vítimas de Doenças e Acidentes do Trabalho. Em 28 de abril de 1969, nos Estados Unidos, 78 trabalhadores morreram por conta de uma explosão de uma mina. E a partir daí, então, se intensificou os debates, né, o Ivan de manhã acompanhava também na rádio, com o qual concedemos entrevista, intensificou-se os debates a respeito da saúde do trabalhador, principalmente no que se refere à questão da prevenção. Então, esse dia, hoje, é um dia histórico, um dia simbólico, e que também damos início, né, juntamente com os sindicatos dos trabalhadores, com o INSS, Secretaria Municipal de Saúde, a Semana em Saúde e Prevenção de Acidentes de Trabalho aqui no nosso município. Então, toda semana haverá várias atividades aí para lembrar e também para discutir políticas públicas voltadas à saúde do trabalhador, não só no nosso município, mas em toda a região. Estima-se hoje que o Brasil gasta em torno de 3% do seu PIB somente com benefícios concedidos pelo INSS por acidente de trabalho e por doenças do trabalho. Um investimento muito alto que encarece aí os cofres públicos, que pegam uma grande margem dos cofres públicos, que poderia ser revertido tudo isso em prevenção. Então, todo esse trabalho que vai ser realizado nessa semana no intuito do quê? De formar uma cultura de prevenção na nossa sociedade, desde o setor público, nas esferas nacional, estadual e municipal, até o setor privado, que diz respeito aos trabalhadores e aos empregadores, com uma responsabilidade mútua a questão da saúde do trabalhador, principalmente da prevenção, como um direito, mas como um dever também de todos os cidadãos, sejam eles empregadores ou trabalhadores. Então, também conclamo a comunidade que participe dos debates nessa semana, né, no que diz respeito à questão da saúde do trabalhador.
E para finalizar também, senhor presidente, hoje também é lembrado como o Dia Mundial da Educação, que foi realizado aí em 2000, desde 2000 se comemora o Dia Mundial da Educação, com um fórum realizado mundial em 2000, com 180 países presentes, onde foi assinado um documento, né, com o planejamento dos 15 anos de 2000 até 2015, com o intuito de tornar a educação universal, universalizar a educação. E aqui quero fazer um paralelo em respeito à atuação do governo federal no que diz respeito à educação. Viemos, a partir de 2000, com essa intenção de universalizar a educação, o Brasil também saindo na frente e fazendo vários trabalhos para atingir esse objetivo. Ampliou-se de 2002 para cá, em 2003, quando o PT assumiu o governo federal, ampliou-se de 33,1 bilhões de investimentos na educação para, em 2012, 86,2 bilhões de reais. Criou-se aí o Pronatec, que tem o objetivo até final de 2014 atender 8 milhões de pessoas em todo o Brasil. Concursos nas escolas federais, estaduais e municipais e no Sistema S, no Senai, no Senac, no Senar e no Senat, com mais de 400 áreas de conhecimento que são fornecidos esses cursos gratuitos a todos os brasileiros. Até o momento atual, desde 2011, foram matriculados 6,8 milhões de brasileiros no Pronatec. E em Xanxerê temos um Instituto Federal, obra do governo federal, no qual já estão previstos mais investimentos de 5 milhões de reais para construir 5 andares da escola para ampliar toda essa questão dos cursos e trazer não só cursos técnicos. Não só cursos técnicos, mas também ensino superior voltados às áreas de conhecimento que se faz aqui no Instituto Federal. No ensino superior, com a incorporação do ProUni, já foram atendidos mais de 1 milhão de brasileiros que ingressaram com o ProUni com bolsas integrais e bolsas parciais também nas universidades privadas no nosso país. Sendo que esse vereador também aqui é exemplo vivo dessa atuação do governo federal. Fui bolsista com muito orgulho do ProUni também. Foram criadas mais de 240 mil vagas em universidades federais, formadas 17 universidades federais em todo o país, dobrando aí o número de vagas existentes em 10 anos de atuação do governo. Em 2012, 370 mil estudantes se beneficiaram do FIES, que é o Programa de Financiamento Estudantil, o que, até em 2002, eram apenas 50 mil por ano. Em 2013, já foram destinados, no ano passado, 7,3 bilhões para o FIES, para esse programa de financiamento, para que as pessoas que não têm condição possam acessar o ensino superior. Em Santa Catarina, nas universidades comunitárias que foram regulamentadas pelo decreto, pela Lei 12.881, cerca de 150 mil alunos estudam em mais de 53 municípios. E a nossa Universidade Federal Fronteira Sul, com campus em Chapecó, que aproximou o acesso de todos os jovens, inclusive de muitos xanxerenses, a ingressar na universidade pública, né, gratuita e de qualidade, com mais de 11 cursos e hoje mais de 2 mil alunos e com a meta de chegar a mais de 12 mil alunos até o final de toda essa estrutura que está sendo construída em Chapecó. Então, seria isso para essa noite, senhores. Gostaria de agradecer a presença de todos, desejar a todos uma boa noite. A palavra está com a bancada do PSDB, vereador Fernando Calfas. Boa noite a todos e a todas, senhor presidente, senhores vereadores, nossa vereadora Cilei Menegola, plateia que nos brinda com sua presença, a imprensa, nosso amigo Lúcio Jacques, nos prestigiando aqui com sua presença também, os telespectadores da TV Câmara, que eu tenho certeza que são mais de centenas e centenas de xanxerenses espalhados aí pelo nosso município, fora do estado, no Brasil todo, acompanhando os trabalhos do Poder Legislativo Municipal. Bem, senhor presidente, o que me traz
a tribuna na noite de hoje são alguns assuntos. O primeiro que eu destaco, que na última sexta-feira, dia 25, ocorreu, digamos assim, uma inauguração, uma entrega simbólica da praça do bairro São Jorge. Era uma reivindicação antiga desse vereador, dessa casa, que até requerimento fez para saber da inauguração dessa entrega. A praça, nesse tempo, foi depredada, foi vítima de alguns vândalos, mas, enfim, na última sexta-feira pudemos, assim dizer, passar a página. Foi uma página virada em que a praça foi entregue e foi pontuado algumas situações que eu entendo necessárias de frisar aqui. Foi uma conquista, vereador Adriano, ainda no ano de 2012, ex-prefeito Bruno Linhares Bortoluzzi, aqui as minhas saudações, tenho certeza que o ex-prefeito está nos assistindo nesse momento, ex-prefeito que conseguiu, naquela oportunidade, em 2012, junto com o deputado estadual Maurício Scudlark, os recursos necessários para a construção daquela praça. Quem conhecia aquele local, vereador João Paulo, sabe que era um local, e o bairro do nosso vereador Filape, era um local de muito mato, de bichos, enfim, uma situação bem complicada, e os recursos vieram, a obra foi iniciada em 2012, quase foi concluída até dezembro, faltavam algumas medições, e no início de 2013 a obra foi concluída, vereador Ivan Marques, mas por um motivo ou outro não tinha sido entregue oficialmente. E na sexta-feira, então, o deputado esteve em Xanxerê, esteve na prefeitura e depois, junto com o vereador Ivan Marques, vereador Wilson, vereador Geno, não sei mais se alguém estava junto conosco lá, pudemos estar conversando com a comunidade, e naquela oportunidade os moradores nos cobraram algumas melhorias na praça. Melhorias essas que estão descritas na indicação 55, né, no qual subscreve esse vereador, o vereador Ivan Marques, o vereador Generi Rodrigues e o vereador Wilson Martins, os 4 que estavam lá na ocasião, para que se instale um jogo de traves para a prática de futebol na quadra de areia da praça do bairro São Jorge. Pede-se também que sejam fixados os postes para a rede de voleibol e que seja instalada uma academia ao ar livre. Tinha muitos idosos na ocasião lá, e os idosos, então, nos questionaram que queriam essas melhorias, e aqui vai a indicação, do qual já peço que o líder do governo leve essa indicação para que a prefeitura, o quanto antes, faça essas pequenas melhorias, mas vão ser de grande utilidade para aquela comunidade. Então, nossos agradecimentos à prefeitura que fez essa entrega oficial do bairro. Falar um pouquinho também, como falou o vereador João Paulo, na tarde de ontem tivemos um clássico municipal, estadual de amadores, os 2 clubes que representam o município no estadual de amadores duelaram na tarde de ontem, um jogo fantástico, no qual o Olímpicos Agriter venceu o Xanxerê Futebol Clube por 2-0, e até os gols foram reprisados hoje na televisão. Então, nossas saudações às 2 equipes que foram guerreiras, que batalharam, mas o Olímpicos foi feliz, né? Marcou 2 gols aí, e fica aqui o nosso registro, os nossos parabéns a toda a equipe do Esporte Clube Olímpicos e o seu diretor, Rogério Boni. Falar um pouquinho também sobre as eleições estaduais, né, que vão ocorrer em outubro, né? Quero dizer e deixar registrado nessa tribuna que o PSDB quer o PP. Se porventura o PMDB não quiser o PP na chapa majoritária, Ivan Marques, o PSDB está de braços abertos aí para receber todos os filiados, o ex-governador Espiridião Amin, ex-deputada Ângela Amin, o Ponticelli, enfim, nós estamos de braços abertos e esperamos que o PP venha compor conosco a chapa para concorrer às eleições do próximo outubro de 2014. Com relação, vereador Ivan Marques, à construção da Câmara, da sede da Câmara, acho que é um anseio de todos os vereadores de ter sua sede própria, que essa sede sirva para o município em as suas mais variadas funções. Quando eu estava na presidência o ano passado, iniciei até estudos e eu acreditava que a Câmara, até conversava há pouco com o presidente aqui, se aquele decreto
assinado pelo ex-prefeito Bruno, no final da sua gestão, ainda enquanto presidente dessa casa, se aquele decreto teria a força necessária para vincular uma construção. Eu confesso que, na época, pensei e acreditei que não, né? Que haveria necessidade de uma doação formal através de um projeto de lei. O subpresidente talvez entenda de forma diversa que aquele decreto sirva para que a Câmara faça investimentos ali de 1, 2, 3, 4 milhões, uma questão jurídica para ser... Quer a palavra? Eu vou deixar o senhor concluir o vosso raciocínio, mas se me permite, se entender agora, sim. Até porque o decreto pode ser revogado a qualquer momento. Né? O decreto pode ser revogado a qualquer momento. E outra, vereador, inclusive, fico aqui muito grato ao ex-prefeito Bruno, que doou esse terreno, que entendeu o pedido, na época, de todos os vereadores para a construção da sede, e, no momento, nos foi repassado aquele, até com a possibilidade de, num futuro, buscar um novo terreno que comportasse realmente, inclusive o Departamento de Engenharia da Prefeitura se colocou à disposição. Sei também que a AMAI procurou Vossa Excelência, o ano passado, para colocar também toda a sua equipe à disposição, e essa é a minha preocupação. Se nós temos o Departamento de Engenharia, que, inclusive, nos brindou na administração passada com o projeto da Câmara, temos aí a AMAI, com todo o Departamento de Engenharia, que está nos cedendo também toda a sua equipe técnica para a construção. O porquê licitar e gastar 60 mil reais, e por que não convidar os demais vereadores para essa discussão? Essa foi a minha indignação. Obrigado, vereador. Ok. Então, são questões jurídicas, são questões que cada cabeça é uma sentença e pensa de uma forma. Então, essa preocupação que Vossa Excelência tem, eu também tive. Se o prefeito municipal, num canetaço, né, revoga aquele decreto, nós ficamos sem esse terreno, né? Por isso que eu comentava até com Vossa Excelência, se nós não era de nós fazermos um requerimento, uma indicação, que o prefeito nos encaminhe um projeto de lei formalmente doando aquele imóvel para a construção da Câmara. Para daqui a pouco, quem diz que não, vereador João Paulo, né? Amanhã de manhã ele resolve estar revogado, porque não foi uma doação que ele fez, né? Foi uma autorização para construir o terreno. Ele não doou para a Câmara aquele imóvel. Então, para que nós talvez deixássemos essa questão mais firme, que pressionar, vereador Wilson, não, antes vereador João Paulo. Depois vereador Fernando, então, foi feito um decreto lá em 2012 que os vereadores queriam construir a Câmara, como nós também queremos, como todo mundo quer. Então, esse decreto, né, fez a doação daquele terreno no lado da Prefeitura para a Câmara dos Vereadores construir a sua sede própria. Se nós comprássemos um terreno, esse terreno teria que ir para o nome da Prefeitura. Projeto, que nem foi falado, a engenharia da Prefeitura ia doar o projeto. Ia. Fulano ia doar o projeto. Ia. Mas ninguém doa. Ninguém doa projeto nenhum, Fernando. Todos os projetos é feito e é pago. Foi licitado o projeto por essa casa há mais de 20 dias atrás. No começo do ano nós estivemos lá no terreno. Vendo o terreno, ninguém se opôs. Eu mandei a documentação pedindo o terreno para o prefeito, pedindo para fazer a construção no terreno. Tá? Aí ele veio a resposta, dizendo que ali tinha alguns empecilhos e tal, mas se fosse de interesse da Câmara, seria construído ali. Então, assim, a partir do momento que nós fizemos a licitação, que a Câmara de Vereadores fez a licitação do projeto, esse decreto não pode mais ser revogado. Nós mostramos interesse. A partir do momento que se tem interesse, não se pode mais revogar. Né? Então, é bem complicada essa situação. Eu acho que naquele terreno vai ser edificado o prédio da Câmara. Nem que, para isso, a gente tenha que fazer a construção abaixo de liminar. Mas que a gente vai fazer a construção, vai. Vereador Wilson. Senhor presidente, vereador Fernando, acerca da segurança jurídica, se ela existe ou não com o decreto, a meu ponto de vista como advogado, eu acho que ela não tem condição nenhuma de ser levada a registro no cartório de registro de imóveis para gravar a matrícula do imóvel. Penso que, e talvez fosse uma questão de prudência, a gente trabalhar com uma questão de uma cessão de uso por 20, 40 anos,
já onde fique especificado e que passe pela tramitação legal, daqui a pouco um requerimento desta casa para oficializar ou para formalizar, talvez isso trouxesse aí uma segurança jurídica maior para evitar transtornos. Justo, mas concessão de uso. E aí definiria... O decreto é um ato que pode ser revogado a qualquer momento. Eu acho que isso... O próprio decreto, a partir do momento que tu mostrou interesse, aí sim, aí ele é válido. No momento que tu não tinha interesse, o prefeito podia revogar a qualquer momento. A partir do momento que tu mostrou interesse, aí é complicado, e o prefeito não pode mais revogar. Agora, senhor presidente, nós poderíamos... Me permite, senhor aí presidente, é questão de improbidade administrativa. Me permite, vereador, até, só para concluir, eu acho que nós poderíamos criar uma comissão, buscar um novo local. Eu acho que isso seria muito mais adequado, até porque ali aquele projeto da prefeitura, e os mais antigos, e aqueles que aqui estão, e tem gente aqui que conhece o projeto, é um projeto de X. E o terreno do X, a edificação do X, termina praticamente na divisa do terreno. O projeto existe, senhor presidente. O projeto não existe, me mostra o projeto. Não existe esse projeto. O Duílio que fez, inclusive, não sei se o Carlos estava junto um dia, com nós, acho que foi até lá na granja do seu pai, lá que tinha a inauguração, e eu falando com o Duílio disse, não, esse projeto não existe. Foi feito somente, então, a prefeitura foi levantada sem projeto, é isso que Vossa Excelência quer dizer? Não existe o projeto em X, existe o projeto, só que tem a parte lá. Mas com uma vontade de ser feito no X, não? Bom. Bem, para encerrar, senhor presidente, eu trago essas... Desculpa, vereador, desculpa pela... tomar seu tempo. Eu só trago essas questões até para Vossa Senhoria ter a segurança necessária para tirar do papel um projeto ousado, né, e aqui tem todo o meu apoio, mas faço essas pequenas ponderações para que no futuro não nos surpreendemos aí com nenhum contratempo. No mais, obrigado pela oportunidade e uma boa sessão a todos. A palavra continua com a bancada do PSB, vereador Wilson. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos acompanha aqui da plenária, que nos acompanham pela TV Câmara, nosso especial boa noite. Gostaria de cumprimentar aqui alguns jovens tucanos aí que estão despontando, estão alçando voo. Aqui o Matheus Faquin, o Bruno Fontana, o Charles Perim, eu vi antes ali também o Reinaldo, então são jovens que estão vindo somar força aí ao nosso partido, sejam bem-vindos, a casa é de vocês, e é interessante a participação de pessoas jovens que já começam a ter a noção de como é que funciona e se preparando para a renovação. Então, o partido precisa, a sociedade precisa de pessoas novas, de pessoas capacitadas e que demonstrem o interesse e que, desde cedo, já tenham essa aptidão e esse contato. Então, é uma forma de saber já previamente se é isso que de fato esses jovens estão buscando, estão querendo, se é contribuir para a construção de uma sociedade melhor, uma sociedade onde a comunidade tem acesso, tem a voz. Então, ações como essa merecem o nosso reconhecimento, os nossos parabéns. Aí sejam bem-vindos à casa de vocês. De forma breve, gostaria de falar que, na semana passada, teve uma liminar do STF determinando a abertura da CPI da Petrobras. Eu ouvi atentamente os números trazidos aqui pelo vereador Adriano. De fato, são conquistas, mas ainda é pouco perto da necessidade que o Brasil apresenta. Então, a gente ainda tem a necessidade de estar importando médico, de estar importando mão de obra para vir trabalhar aqui no nosso país, não por falta de pessoas que queiram fazer medicina, por falta de pessoas que queiram se especializar profissionalmente, mas por falta de uma atenção do governo. Então, é o governo que detém essa possibilidade de trabalhar e de investir na educação e na formação profissional. Então, se todo esse dinheiro que foi desviado, e a cada dia a gente se espanta com a cifra, com o valor, né, gigantesco que foi desviado dos cofres públicos, dinheiro que é da nossa comunidade, da nossa população, que acaba indo para fins escusos. E o que é mais estarrecedor é o fato de por que travar a investigação. Se nós temos aí
a justiça para avaliar e punir quem estiver culpado. Não interessa quem foi que fez, não sabemos se tem ou não a participação de todas as pessoas ligadas ao governo, mas quem tiver a participação tem que ser penalizado. Então, a comunidade não pode pagar esse preço. Então, externar aqui o reconhecimento à ousadia da ministra do STF, que acabou cedendo a liminar, né? Esperamos que ela seja confirmada aí, e que os investigados, uma vez condenados, sejam compelidos a restituir esses valores aos cofres públicos. Da mesma forma, nós temos situações que estão sendo levantadas a respeito de linhas de metrôs, seja quem for, se for de qualquer partido em São Paulo, que seja instaurado também. Vamos investigar, vamos estar cobrando. Não temos que passar a mão na cabeça de ninguém. Temos que respeitar, sim, o dinheiro público, o dinheiro da população. Existe aí investimentos em educação, existe investimento em melhorias, mas nós vivemos um transtorno de prioridades. Né? Se prioriza a Copa do Mundo, se prioriza agora já gastos absurdos aí com os preparativos das Olimpíadas, e o que está sendo necessário, que é investimento em educação, investimento na capacitação, não tem a atenção necessária, e o povo paga por isso. Né? No mais, gostaria de agradecer a presença de todos e desejar a todos aí uma ótima semana. Muito obrigado. A palavra está com a bancada do PMDB. A palavra está com a bancada do PPS. Passamos ao momento da presidência. Quero entregar os projetos que irão entrar hoje para a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Bem, quero aqui no momento da presidência, né, como foi discutido a Constituição da Câmara, eu tenho aqui alguns ofícios. O ofício que foi mandado em 22 de janeiro por prefeito municipal, pedindo a desocupação do terreno para a construção da sede da Câmara de Vereadores, dia 22 de janeiro. Está aqui o ofício. O ofício resposta do prefeito, no dia 27 de janeiro, né? Inclusive, na época, teve lá a Record, teve o Jornal Diário, teve várias repercussões, né? Aonde diz aqui: destacamos que o imóvel em questão se encontra à disposição, sendo permitido acesso para todos os atos do projeto, sendo devidamente desocupado assim que iniciarem as obras de edificação. Atenciosamente, prefeito Ademir Gasperini. Então, temos todos os ofícios protocolados. Temos aqui o protocolo que deu entrada na Prefeitura dia 24 de 4 de 2014, às 14h08:37, uma consulta do projeto da Câmara de Vereadores. Está aqui. Para aquele terreno aonde teve a doação, em 2012 ainda, pelo ex-prefeito Bruno Bortoluzzi. Então, assim, na época, o terreno ia ser construído à Câmara. Ninguém pede um terreno para não se construir. Se tu pedir o terreno para construir a Câmara de Vereadores, tu vai construir a Câmara de Vereadores lá. Se tu quisesse outro terreno, tu ia pedir outro terreno, tu não ia pedir aquele. Então, assim, a construção da Câmara de Vereadores é no terreno, né, terreno 10 e 11, lote 10 e 11, daquela gleba de terra que era a Prefeitura Municipal. E o terreno, os terrenos que a Câmara de Vereadores tinha adquirido, uma vez adquiriu um terreno na Independência, esse terreno foi para o nome da Prefeitura Municipal. O terreno que foi adquirido perto do Tabajara, onde está hoje a Feira Livre, está no nome da Prefeitura Municipal.
Esse microfone aqui está no nome da Prefeitura Municipal. Esse microfone. Essa cadeira que eu estou sentando está no nome da Prefeitura Municipal. Aquela cadeira que você está sentado aí, que está nos assistindo, também está no nome da Prefeitura Municipal. Então, não há empecilhos, a gente respeitou os trâmites, né? E o projeto foi feito em cima daquele terreno, e se nós não executar, é improbidade administrativa. Não houve, enquanto não se tinha interesse, não houve rejeição, né, por parte do Executivo. Não posso ser aparteado enquanto estou no momento da presidência, senhor vereador. O senhor está saindo do foco do regimento. Não posso ser aparteado. O senhor está saindo do regimento. Eu estou falando, no momento da presidência da Casa. Como presidente, mas o senhor tem que respeitar Eu estou falando como presidente da Casa. Me respeite. Com respeito com Me Vossa respeite. Excelência. O senhor cumpre o que está aqui. Ó, Me respeite. É o que está no regimento interno. O senhor não pode me apartear. Pode ler o regimento interno. Vossa Excelência me autorizou, então eu vou fazer a leitura aqui do que diz. Pode ler o regimento interno. Vou ler? Eu conheço o regimento, presidente. Né? E já vou lhe passar aqui, inclusive, que Vossa Excelência, no momento da presidência, só pode se ater aos atos que são... Aos atos da Casa, atos da presidência da Casa. Isso Mas é um ato especial da Casa. Já está condenando o prefeito Isso é um ato especial da Casa. Administrativa, Isso é um ato especial da Casa. Continuando a sessão, ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. Adenilson Biazus. Ausente. Adriane Martini. Presente. Shirley Menegola. Presente. Ivan Marques. Presente. Fernando Calfas. Presente. Flávio Filap. Presente. João Paulo Menegatti. Presente. Wilson Martins. Presente. Generi Rodrigues. Presente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em redação final na pauta de hoje. Projetos em redação final. Lei número AJG 3.639/2014, de origem do projeto de lei número AJG 007/2014, que altera a redação dos itens 10 e 11 do artigo 1º da lei número AJG 3.609/2013 e da outras providências. Consta em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Lei número AJG 3.640/2014, de origem do projeto de lei número AJG 013/2014, que altera a redação de dispositivo de lei número 2.852, de 12 de julho de 2005 e da outras providências. Consta em discussão. Vereador Adriano. Senhor presidente, senhores vereadores, apenas para reiterar o processo de urgência desse projeto, o vereador Ivan, como líder do governo, que retorne a essa casa o quanto antes o projeto que celebra o convênio entre a Prefeitura Municipal e a Associação Vida Nova, com o valor do aluguel do barracão que já está sendo conveniado. Então, sendo essa lei aprovada hoje em redação final, que nas próximas sessões já retorne a essa casa o projeto com o convênio. Continua em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Lei número AJG 3.641/2014, de origem do projeto de lei número AJG 014/2014, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a desafetar e alterar a destinação de áreas públicas, promover a sua unificação e dar outras providências. Consta em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário, coloque em votação a dispensa da leitura na íntegra das referidas leis. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em segunda votação na pauta de hoje. Projeto de lei número 012/2014, de autoria da vereadora Shirley Menegola, que denomina de Ângelo Bressan, logradouro do município de Xanxerê e da outras providências. Consta em discussão. Em votação,
Vereador Ivan. Voto favorável, senhor presidente. Vereador Wilson. Favorável. Vereador Calfas. Favorável. Vereador Filape. Favorável. Vereador João Paulo, favorável. Vereador Adriano. Favorável. Vereador Geno. Favorável. Vereador Sirlei. Favorável. Projeto de lei número 013/2014, da autoria da vereadora Sirlei Menegola, que denomina de Domingos Lino Fardo, logradouro do município de Xanxerê e da outras providências. Em discussão. Em votação. Vereador Ivan. Voto favorável, senhor presidente. Vereador Wilson. Favorável. Vereador Calfas. Favorável. Vereador Filape. Favorável. Vereador João Paulo, favorável. Vereador Adriano. Favorável. Vereador Geno. Favorável. Vereador Sirlei. Favorável. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, senhor presidente. Baseado no artigo 113, parágrafo 5º, gostaria de me inscrever para as explicações pessoais ao fim da sessão. O senhor não foi citado, vereador. Projeto de lei número AJG 015/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder reposição salarial ao funcionalismo público municipal e da outras providências. Quando em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número AJG 017/2014, que autoriza a celebração de convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Xanxerê, a PAI, e da outras providências. Quando em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, quero só aqui deixar registrado, eu não estava na última sessão, estava em viagem, mas o meu agradecimento ao Poder Executivo que, atendendo a uma indicação dessa casa aqui, prontamente encaminhou esse importante projeto de lei para beneficiar a PAI de Xanxerê. Então, somos totalmente, embora não tenha participado da primeira votação, mas me sinto confortável e seguro para votar, por isso que eu vou votar, e vou votar favoravelmente nesse projeto. Mas fica aqui o registro da presteza do Executivo em encaminhar uma matéria importante como essa. Continua a discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projetos em primeira votação. Projeto de lei número AJG 012/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a anular projeção do prolongamento de ruas e da outras providências. Quando em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo número 0012/2014. Emenda altera dispositivo de lei complementar número 2957/2007 em seu quadro de anexo 2º e da outras providências. Com a discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Antes de eu colocar as indicações, gostaria aqui de colocar uma moção de pêsames à Lúcia Giroleta, né, que faleceu hoje à tarde. Ela é a mãe do genro da Sirlei Menegola. Então, gostaria de colocar em votação pelos vereadores essa moção de congratulações à Lúcia Giroleta. Consta em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações na pauta de hoje. Indicação número 54/2014, dos vereadores Adenilson Biazuz e Ivan Marques, para que o Executivo envie a esta Casa projeto de lei nos moldes da minuta anexa, alterando a Lei número 3.482/2012, de 14 de dezembro de 2012, a fim de incluir os servidores tutores, ou seja, que possuem sob sua guarda e responsabilidade pessoa portadora de deficiência congênita ou adquirida de qualquer idade. Consta em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 55/2014, dos vereadores Fernando Calfas, Ivan Marques, Generia Antônio Rodrigues e Wilson Martins dos Santos, para que o Executivo Municipal, junto à Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, instale um jogo de traves
para a prática de futebol na quadra de areia da Praça do Bairro São Jorge. Pede-se também que sejam fixados postes para a rede de voleibol e que seja instalada uma academia ao ar livre, junto à praça, para que a comunidade possa usufruir do local agora entregue à comunidade em ato oficial. Consta de discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 56/2014, do vereador Adriano De Martini, para que o Executivo Municipal, através do setor competente, disponibilize com urgência guardas do quadro de servidores públicos municipais para realizar o controle de acesso de pessoas e manter a segurança junto ao Parque de Exposições Rovílio Bortoluzzi. Consta em discussão. Vereador Adriano. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, essa indicação ela se origina a partir de uma denúncia, no contato que fizemos com algumas pessoas que frequentam o Parque de Exposições Rovílio Bortoluzzi, tendo em vista que há alguns dias, já há alguns meses, não há mais guardas, segurança, principalmente no período noturno naquela localidade, e também algumas vezes durante o dia não há ninguém para controlar o acesso das pessoas àquele parque. Então, já há alguns dias já vem acontecendo alguns problemas com vandalismo naquele parque, que foi recém-reformado para fazer a edição da FEME desse ano, com investimento alto e reformas, e que agora passa por gestos de vandalismo, que algumas pessoas vão lá para se aproveitar daquele espaço que está sem ninguém para cuidar. E também tem algumas entidades que têm suas sedes dentro daquele parque. A Padavix realiza a ecoterapia naquele parque, que inclusive já foi vítima também disso, que foram roubados alguns equipamentos para realizar a questão da ecoterapia no Parque de Exposições. Então a gente pede que o Executivo encaminhe com urgência algum guarda do seu quadro de servidores municipal para que possa ficar em período integral lá, respeitada a jornada diária de trabalho de cada um, mas que tenha alguém para poder vigiar. Alguns dias também aconteceu da pessoa que mora lá dentro ficar doente e o corpo de bombeiros teve que arrebentar o portão porque não tinha ninguém para poder receber essa pessoa, pegar essa pessoa ou abrir o portão para essa pessoa ir até o hospital. Então, cabe aqui o registro e pedimos o empenho do Executivo para solucionar esse problema. Continua em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 57/2014, dos vereadores Fernando Calfas, Adriano De Martini, Ivan Marques e Flávio Filap, para que o Executivo Municipal envie a esta Casa projeto de lei alterando o inciso 4º do artigo 3º da Lei Complementar número 3.615/2013 para a seguinte redação: artigo 3º, parágrafo 4º, ressarcimento ou pagamento de despesas com aluguel pelo prazo de até 24 meses, a partir da data de assinatura do contrato concessivo, para empresas que gerarem até 500 empregos, e pelo prazo máximo de 24 meses para empresas que efetivamente mantiverem em seu quadro funcional mais de 500 empregados diretos comprovados mensalmente, através da cópia da folha de pagamento dos empregados desde o primeiro mês do segundo ano de atividade da empresa. Quando sem discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 58/2014, do vereador Adriano De Martini, para que o Executivo Municipal envie a esta Casa projeto de lei nos moldes da minuta em anexa com o objetivo de isentar os portadores de deficiência do pagamento ao estacionamento rotativo. Em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, essa indicação também discutida junto ao Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência tem o intuito de acrescentar na lei que já remete à questão da isenção do estacionamento do município de Xanxerê, acrescentar além de deficientes físicos, pessoas com mobilidade reduzida, tendo em vista que deficientes físicos limitam um pouco a questão do acesso a essas pessoas que têm mobilidade reduzida. Então, é uma adequação que a gente encaminha como indicação ao Executivo Municipal para que possa retornar essa Casa como projeto de lei, uma proposta de emenda ao projeto de lei JB 2180, alterado pela Lei Ordinária 2641 de 2001. Continua a discussão, vereador Wilson. Só para um questionamento, um esclarecimento. Além das vagas já existentes destinadas, a proposta é trazer mais?
mais isenções para o estacionamento, vereador? É para acrescentar, vereador, a questão de pessoas com mobilidade reduzida, tendo em vista que não é para aumentar as vagas, é para que as pessoas que utilizem veículos de transporte também, que tenham a carteirinha, que já faz o cadastro junto ao Executivo Municipal, possa ser acrescentada a partir dessa indicação. Não é para aumentar vagas, é para que seja garantida a isenção quando a apresentação da carteirinha que é feito um cadastro junto ao município. Continua a discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Encerra a presente sessão e marca a próxima sessão ordinária para o dia 30 de 4 de 2014, às 18h30, na Câmara de Vereadores. Boa noite a todos. O senhor não me deu questão de ordem, presidente? O senhor não foi citado, vereador. Mas baseando no quê? O senhor me disse assim, explique qual é o artigo. O número de componentes da família não era coisa fácil de se fazer. A responsabilidade é muito grande. Tu fazer uma adoção que não seja planejada, que seja uma coisa traumática para a criança, é pior do que tu não adotar. Inicialmente era a ideia de uma adoção.